tarde àqueles que chegaram agora e não sabem o que perderam, mas vão saber o que é que vão ganhar nesta tarde em que vamos continuar a conhecer casos concretos. De manhã foi muito rica, conhecemos 9 casos de transformação digital e vamos continuar agora pela tarde, começando com este de inteligência geográfica para o cidadão, e eu apresento desde já os nossos convidados que nos vão explicar e com quem vou conversar sobre este projeto. O Rodrigo Dourado, que é técnico especialista na EBUPI, responsável pelo planeamento e desenvolvimento da plataforma SIG, Sistemas de Informação Geográfica, que suporta o balcão único do prédio, algo que diz respeito à vida de muita gente, talvez muitos de vós também. Luís Fatela, diretor de Consulting Services da CGI. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar por uma apresentação e depois conversamos. Sim, vamos então. Pronto, o balcão único do prédio, já terão ouvido falar alguns de vós. Portanto, é uma estrutura de missão, portanto, que foi criada dentro do Ministério da Justiça para criar aqui uma interação com o cidadão, para onde ele pudesse fazer o registro dos seus terrenos, da sua propriedade, essencialmente no território, nos concelhos onde não existe qualquer tipo de outro cadastro. Portanto, estamos a falar em termos territoriais na zona centro e norte, acima do Tejo, onde este projeto decorre. E, portanto, começamos aqui pelo problema, não é? E como é que nasce a ideia do projeto. Nasce com os graves incêndios de 2017, portanto, que afetaram, como nós todos sabemos, não é? Como foi muito mediatizado, e o problema seguinte foi o de que temos que cuidar do que aconteceu, não é? E de indenizar e conhecer as pessoas que ficaram prejudicadas nestes graves incêndios. Não havia um total desconhecimento dos donos destas propriedades e, portanto, o Estado que queria indenizar e de alguma forma contribuir para melhorar a situação destas famílias, não sabia a quem a endereçar esse problema. E, portanto, o projeto nasce um pouco para dar uma resposta rápida a esta primeira necessidade, sendo que este é um problema, a falta ou a inexistência de cadastro geométrico, é um problema que nós gostamos de designar por elefante negro, que no fundo é aqui a tradução de um evento que toda a gente sabe que vai acontecer, que está lá, muito presente, e tem um impacto enorme quando acontece. E, portanto, todos nós compreendemos, todos nós, a sociedade civil, o Estado, as suas organizações privadas, entendem que é necessário haver um conhecimento do território. Mas, no entanto, passaram-se décadas e não se fez nada quanto a isso. E, portanto, isso foi acumulando, não é? Foi em bola de neve e, portanto, questões como alterações climáticas, desertificação, as migrações, as pessoas que emigraram para outros países e abandonaram as terras, tudo isso contribuiu para que este cenário aconteça e que aconteça recorrentemente. E, portanto, aqui o que temos é, num século XIX, uma floresta que são os inícios de começar a ser gerida, portanto, os primeiros princípios, as primeiras leis que já orientavam para uma gestão de floresta. No século XX surge os primeiros trabalhos de cadastro, os tais que existem hoje, conhecido como cadastro predial, o antigo cadastro geométrico da propriedade rústica, que era materializado com estes marcos no terreno e, portanto, existe essencialmente a sul do Tejo, portanto, Alentejo e Algarve. Conhecendo o território, como já todos têm uma certa percepção, que no Alentejo e Algarve os terrenos são bastante mais vastos, portanto, estamos a falar mais de um latifúndio. Acima do Tejo a coisa já não se passa assim. Portanto, são terrenos que têm, hoje sabemos por via do BUPI, que anda à volta do meio hectare. Portanto, meio campo de futebol é o terreno, portanto, é a parcela média nestes territórios e, portanto, isto fica difícil de gerir. E, portanto, voltando aqui ao slide, no século XX é quando surge, portanto, a necessidade e as primeiras campanhas para colocar um cadastro geométrico. E depois chegamos que parou, não é? Parou ali no Tejo. Entretanto, surge a tecnologia, não é? Isto agarrado a todos os problemas que existiram, entretanto, que derivam deste problema de base, a tecnologia, e ela que nos vai ajudar
a conseguir, de alguma forma, e de forma mais expedita e de uma forma simplificada, que é aquilo que o Balcão Único se propõe a fazer, por via de imagem aérea, imagem de satélite, cartografia vetorial, portanto, tudo o que surge aí nessa vossa imagem. Isto é o interface que o cidadão vai encontrar na plataforma. A azul já são os terrenos que são identificados e, portanto, ele vai identificar o seu. Imagine isto como uma espécie de um puzzle que nós começamos a construir e, portanto, cada um, e de forma colaborativa, este é um dos grandes mais-valias do projeto, é que o projeto passa para o lado do cidadão e é ele que vai contribuir para este cadastro e, portanto, é com a informação de todos, dos vizinhos, que vão completar este puzzle e com recurso, obviamente, a tecnologias e técnicas de sistemas de informação geográfica, portanto, que são estes mapas digitais, portanto, o mais próximo, mais comumente, que todos nós conhecemos, o Google, por exemplo, não é? Portanto, são interfaces deste género, só que, neste caso, a um determinado objetivo, com uma determinada área, para uma determinada área de negócio. E, portanto, associado aos mapas, nós temos outras tecnologias inovadoras que trouxemos para o projeto, como seja uma imagem de satélite de alta resolução. Fazemos geração automática de polígonos, isto é, sabemos que há um desconhecimento, sabendo nós que existe um desconhecimento do território, o próprio cidadão muitas vezes não sabe onde é que está o seu território. Nós temos pessoas que se dirigem aos balcões, que estes que estão físicos e que estão localizados nas sedes de concelho, as pessoas dirigem e pedem, ajudem-me a encontrar o meu terreno, que eu não sei onde é que é o meu terreno. E, portanto, é um pouco esta tarefa que nós fazemos com alguma inteligência geográfica, que é o definir aqueles polígonos de forma automática em função daquilo que lá existe, não é? De um uso de solo, uma ocupação e uso de solo que seja homogénea e pela presença de muros, vedações, portões, que já indiciam que pode haver uma propriedade fechada. E depois aqui em baixo, técnicas como o LIDAR, que são técnicas de laser, de varrimento laser, que fazem modelação tridimensional. Portanto, isto é uma apresentação possível dentro da plataforma, que é poder ter uma visão tridimensional. Isto é importante porquê? Porque as pessoas, nem toda a gente tem a capacidade, como nós técnicos nestas áreas, de ver de cima. Não é? E, portanto, nós, quando temos a presença no balcão de alguém que não está a conseguir identificar, se lhe mostrarmos uma dimensão diferente, que ele possa ver uma elevação, ou um vale, ou uma linha d'água, ele já pode vir a conseguir identificar. Não é? Tudo isto vive muito da memória, e da memória que foi passada muitas vezes oralmente entre as várias gerações, de saber onde é que são os limites do terreno. Portanto, vejam a dificuldade que isto é e, portanto, para nós, tudo o que é, mesmo que seja residual e informação quase arqueológica, usamos com estas tecnologias para definir e encontrar o mais aproximadamente possível os limites de cada prédio, digamos, prédio no sentido de cadastro predial, portanto, de terreno. Portanto, temos também ainda a detecção de alterações, que no fundo comparamos séries históricas de imagem aérea. O que é que isto nos dá? Mais uma vez, puxa a memória das pessoas. As pessoas sabem, por exemplo, que em 2000 ou 1990 passou lá um grande incêndio que deixou marcas no território. Portanto, nós vamos à imagem onde houve um incêndio e nós conseguimos identificar. Ou quando houve uma inundação, ou algo que tenha marcado de alguma forma o território naquele ano, nós conseguimos detectar automaticamente essas alterações e apresentamos ao utilizador como forma de o ajudar a identificar. E, por fim, falar-vos da app móvel, portanto, todos vós podem descarregar das lojas habituais, uma ferramenta gratuita que, para o caso de eu conseguir deslocar-me e poder deslocar-me ao terreno, posso simplesmente navegar pelos vértices do terreno, pelos limites da minha propriedade e vai ficar desenhado um polígono que depois é submetido à plataforma. Temos aqui uma outra ferramenta desenvolvida, também aqui com a ajuda da CGI, que é, no fundo, este algoritmo de dedução de localização, no fundo, para ajudar, ou seja, a localizar. Eu não faço ideia onde é que é, só que tenho uma caderneta que tem um artigo matricial. O que este algoritmo faz é, em função dos outros terrenos que já foram identificados, do seu número, valor numérico de artigo matricial, eu vou descobrir aquele que falta, portanto, aquele que me é apresentado. Isto porquê? Porque nós, quando começámos o projeto, reparámos que havia uma grande proximidade geográfica, nós chamamos de correlação geográfica, nos artigos matriciais. Significa que um artigo matricial número 1 está ao pé do 2, o 2 ao pé do 3, o 3 ao pé do 4 e assim sucessivamente.
E, portanto, isto deu-nos uma ferramenta ótima para descobrir onde é que está o 10. Então, nós fazemos estas com aqueles anéis brancos, uma mira, não é? Nós levamos a pessoa para aquele local e dizemos, veja lá se nós achamos que há aqui um grande potencial de ser aqui nesta zona. Portanto, estou já a terminar aqui a apresentação. Portanto, o que temos aqui para mostrar, portanto, neste gráfico é, no fundo, como é que nós interagimos com outras organizações. Como eu vos disse, nós somos uma estrutura de missão, portanto, que está dentro do Ministério da Justiça, mas que, no fundo, foi criada para ligar os sistemas entre a Direção-Geral do Território, que é dentro do cadastro quem tem a competência das geometrias, do polígono, digamos assim, da parte física, material do prédio, o IRN, que trata da parte do registro e da titularidade, portanto é aquele que vai conferir a posse do terreno, neste caso, e a AT, que é responsável pela cobrança do imposto. E, portanto, já sabia que isto ia acontecer. E, portanto, o que vai acontecer é o balcão único do prédio serve para ligar todas estes bases de dados, todos estes sistemas, e vai integrá-los de uma forma em que seja única, transformando um cadastro que até hoje nós chamamos de predial num cadastro que tem uma função mais, um cadastro de natureza multifuncional. Ou seja, que com este cadastro resultante, hoje em dia o cadastro predial que nós temos é um cadastro que vive da geometria, não é? Então há uns polígonos. A proposta do BUPI, o multifuncional, vai no sentido de poder cruzar com outra informação. Portanto, eu ter o meu terreno e ter informação útil, como, por exemplo, saber que subsídios à agricultura eu tenho lá disponíveis naquele momento e receber alertas por isso. Ser alertado, no caso, recordem-se do primeiro slide dos incêndios, ser alertado para fenómenos atmosféricos graves, com antecedência. Portanto, nós, sabendo onde as coisas estão e sabendo de quem é o dono, conseguimos criar uma comunicação e alertar, prevenir. Portanto, há aqui um conjunto de entidades, organizações que vão girar à volta desta camada de informação, como nós chamamos, uma camada de informação base para todas as outras. E depois, a partir daqui, entre entidades públicas e entidades privadas, e aqui lembro-me sempre da parte do imobiliário, não é? Portanto, o criar... há sempre alguém que quer vender o terreno e desfazer-se dele, mas há sempre alguém que está interessado em comprar. E, portanto, fazer esta aproximação entre oferta e procura. Portanto, a partir daqui há um universo de soluções que podem ser criadas em torno desta informação. E, portanto, quero agradecer a vossa atenção, mas queria também agradecer o convite que me faltou no início, agradecer à CGI e à PDC o convite para a estrutura de missão poder estar aqui e apresentar o seu projeto BUPI. Obrigado. Gostei do seu comentário, já estava à espera disto. É infalível. Luís, como é que a tecnologia é colocada e funciona ao serviço do cidadão? Ora bem, em termos de tecnologia, como o Rodrigo disse há pouco, o imposto para pagar chega lá à casa, no entanto o cadastro pode não existir sequer. Ou seja, e o que é que o BUPI nos trouxe aqui é uma ferramenta disponível para o cidadão, em que o cidadão consegue identificar e registar a sua parcela de terreno de forma gratuita. Okay? Isto é importante, à distância ou localmente junto da freguesia, caso alguém não consiga fazer isto à distância, é possível ir a uma junta de freguesia em conjunto, Câmara Municipal, sim, Câmara Municipal, juntas de freguesia, para ir localmente identificar a parcela de terreno no local, com as extremas que o Rodrigo há pouco referiu, aqueles marcos, aquelas oliveiras, aquilo que está na memória das pessoas e que passou de pai para filho. O BUPI é uma ferramenta geoespacial, tem um conjunto de pequenas ferramentas que ajudam a desenhar o polígono. Ou seja, não vou entrar em muito detalhe técnico, mas permite ao cidadão desenhar o polígono e confrontar eventualmente o seu polígono, a sua parcela de terreno, com as parcelas de terreno vizinho. Isso. Permite fazer isto de forma muito simples. Óbvio, fazendo isto à distância, evita deslocações, os custos inerentes às deslocações, está a valorizar o património do proprietário, torna o processo todo mais transparente, porque é um único sítio onde este registro fica feito, e, como é óbvio, isto em termos
da propriedade nacional é algo que toda a gente está a contribuir, como o Rodrigo há pouco referiu. É uma ferramenta que fica disponível para todos os cidadãos para poderem contribuir para o cadastro nacional da propriedade acima do Tejo. Exatamente. A norte do Tejo. Norte do Tejo. E em termos de resolução de conflitos, também há utilização desta... Sim, esse tópico também, tal como o das finanças, é outro. Pois imaginei. Surge sempre, que é o seguinte, vão aparecer naturalmente algumas sobreposições entre polígonos, o que indiciam que há duas pessoas ou mais a disputar o mesmo terreno. Isso basicamente é a materialização geográfica, fica um registro daquilo que nós já sabemos que existe, não é? Que existe alguma disputa em algumas situações de terreno. No entanto, esta disputa, portanto, estas sobreposições geométricas não são muito significativas no projeto. Portanto, eu vou dar aqui um número que é 2,5%, 2,6% em área. Portanto, estamos a falar, nós já temos, portanto, são 37% da área está conhecida, portanto, tem aqueles polígonos azuis, e destes, 2,5% são estas zonas de conflito. Portanto, não são assim tão expressivas, tão relevantes para o projeto, mas que, no fundo, representam aquilo que nós já sabíamos que existia. E os mapas têm esta grande vantagem, que é expor aquilo que de facto existe. Não é? E, portanto, se havia um conflito e se existe, depois há formas de resolver. Também queria abordar essa parte rapidamente, que é o BUPI, como um processo simplificado de cadastro, também tem processos simplificados de resolução deste tipo de problemas. E as pessoas que estão nesta situação são convocadas ao balcão e dizem, portanto, perante isto, como é que vamos realinhar aqui as extremas, portanto, os limites da propriedade, como é que vamos, mais para a esquerda, mais para a direita. E propõe-se que seja resolvido naquele momento. Caso contrário, se as pessoas quiserem manter o conflito, fazem o percurso normal, que é na justiça, com outro tipo de encargos. Luís, e quais são as metodologias que são usadas quando há desconhecimento, precisamente, da localização de terrenos? Ora bem, aqui no BUPI foram desenvolvidos uma série de metodologias, uma série de algoritmos. Não vou falar de inteligência artificial. Okay. Mas foram desenvolvidos um conjunto de algoritmos, um deles que o Rodrigo já abordou ali na apresentação, que tem basicamente, que está relacionado com o posicionamento ou localização do terreno. Onde é que está o meu terreno? Muitas vezes a pessoa paga os impostos, mas não sabe onde é que está o seu terreno, infelizmente. Então, utilizando, por exemplo, este número da matriz predial, é possível, porque felizmente, se calhar frequentemente, o número da matriz predial tinha alguma sequência, algum sentido de ser, ou seja, isto foi atribuído sequencialmente em termos de posicionamento de oeste para este e de norte para sul, e dado que já existem algumas parcelas de terreno, e voltando ao tema do puzzle, não é? Nós estamos aqui a construir um puzzle, já existem algumas peças do puzzle, se calhar facilmente nós conseguimos identificar este terreno em particular a partir da sequenciação do número da matriz predial. Isto é uma das formas de conseguir identificar a parcela de terreno. Não sei, Rodrigo, queres complementar? Sim, há aqui outra informação cartográfica, que eu, num dos slides que estava representado a verde, se recordam, são linhas, que basicamente eles, mostram a localização de muros, de vedações, portanto, são objetos físicos que ajudam a identificar e a encostar e, digamos, a ajustar as parcelas umas às outras, de modo a que o puzzle fique completo. Luís, o Rodrigo dizia há bocado que já 37% do território já está identificado, são 3 milhões de propriedades no centro e norte do país. Portanto, isto mostra já uma evolução face a uma ambição grande, que é a ambição de mapear todo o território, todos os municípios, e assim expandir o cadastro simplificado. Que casos de usos futuros é que podem advir daqui? Quer dizer, nós podemos, e o Rodrigo identificou ali uma série de entidades, e eu posso referir aqui o exemplo de, por exemplo, entidades, empresas gestoras que gerem infraestruturas críticas para o país, nomeadamente redes elétricas e redes de gás, em que têm uma faixa de gestão de combustível que tem que ser gerida, e é importantíssimo saber, para já, a propriedade, os limites da propriedade, e já agora, importantíssimo, quem é que são os proprietários, porque se eu tiver
que contactá-los para fazer uma determinada intervenção, um corte de vegetação, e está numa propriedade fechada, vedada, então é importantíssimo saber quem é que é o proprietário atual e quais são os seus contactos. Relações com a sociedade, o que é que podemos esperar mais? Este projeto tem sido muito rico nesse aspecto, porque, como devem imaginar, este projeto ocorre nestes concelhos, muitos deles do interior. Eu que sou de Lisboa, para mim foi uma realidade nova, não é, este impacto. Nós estamos a montar o projeto tecnicamente em Lisboa, mas ele ocorre sempre lá e nós fazemos muito este trabalho de divulgação, de proximidade. Temos até um evento que não se chama Evolve, mas chama-se Envolve, para envolvermos com as comunidades, na estrutura de missão. Portanto, nós recolhemos para já muito feedback e temos histórias engraçadíssimas, como, por exemplo, o padre que no final da missa reúne as pessoas da freguesia e vão aos terrenos e muitas vezes até resolvem logo os conflitos históricos que existiam lá e sai dali os polígonos. Não é? Há coisas aqui, outra que me recordei agora, que é pessoas que vão em fim de vida, já velhotes mesmo, que vão dizer, eu agora sinto-me tranquilo porque deixei as coisas... Deixei tudo tão em paz, porque deixei todos os problemas resolvidos para os meus filhos. Portanto, isto é algo que nós sentimos e captamos e procuramos transmitir também às equipas que trabalham connosco, o espírito que existe na estrutura de missão. Este é um projeto também de pessoas. E, portanto, esta é uma nota importante que queria deixar. Não é só tecnologia, há aqui muitas pessoas envolvidas. Rodrigo Dourado, Luís Fatela, muito obrigado. Obrigado.